Oi, gente! Eu sou a Jennifer, Eu sou a Natália e estamos aqui para nos apresentar para vocês. mas antes solta a vinheta. O nosso objetivo aqui é crescer de uma forma saudável, respeitando os nossos limites. Nascemos em Belo Horizonte, porém viemos morar aqui em Mariana em dezembro de 2014 e moramos aqui desde então. Nessa mudança foram vivenciados vários momentos bons, outros nem tantos, mas nada que não superamos. Nossos pais são separados, moramos com nossa mãe e nosso irmão, e nos finais de semana nosso padrasto A few vem moments later. Eu namoro e eu sou solteira ainda. Eu aprendo inglês. e eu aprendo espanhol. Fizemos esse vídeo mais para nos apresentar. Então esse foi o vídeo, esperamos que tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Já se inscreva no canal para ajudar e ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Beijos e até o próximo vídeo!